O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava na cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a se levantar. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possessos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, a liturgia da palavra de hoje, nos apresenta duas dimensões da vida de Jesus, da sua vida aqui na terra. Vemos com clareza tanto no Evangelho como na primeira leitura. No Evangelho nós vemos já de imediato essa atitude misericordiosa de nosso Senhor. Então a primeira dimensão é a misericórdia. Diz aqui que Jesus, ele se aproximava dos doentes, dos miseráveis, ele tinha misericórdia, ele se deixava tocar pelos miseráveis, e inclusive neles tocava. É interessante que, segundo as prescrições, as leis judaicas, algumas doenças, por exemplo, a lepra, era proibido que se tocasse em um leproso. Por quê? Porque ao tocar em um leproso, a lepra, a contaminação da lepra vem para aquele que tocou. E com Jesus acontece exatamente o contrário. A sua pureza é que toca o leproso, a sua saúde é que toca o doente, a salvação é que liberta o pecador. Isso aqui nós vemos de uma maneira bem clara que São Marcos faz questão de enfatizar. Ele diz que Jesus segurou sua mão, segurou a mão da sogra de Pedro, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então, a febre desapareceu, com o toque do seu corpo. E depois diz que ao entardecer, porque, lembra, já desde de ontem, o Evangelho de hoje é a continuação do Evangelho de ontem, nós estamos no sábado, mas ao entardecer já é um outro dia. Então, na concepção de então, agora sim ele pode realizar milagres. Agora sim ele pode curar. Então, uma multidão à tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa de Pedro, que é também chamada de a casa de Jesus, a sua casa, já que tantas vezes lá ele se encontrava.
Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. Então Jesus aqui, essa disponibilidade, ele dá o seu tempo, ele dá a si mesmo, ele é acessível, ele é misericordioso. Mas ao mesmo tempo, nós vemos este outro aspecto, esta outra dimensão da vida de Jesus, aqui neste Evangelho. Diz aqui no versículo 35, estamos no Evangelho de São Marcos, capítulo 1, agora versículo 35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Isto é, esta outra dimensão, esta contínua procura de Jesus do Pai. Ele quer estar unido ao Pai. Ele quer estar em comunhão com o Pai. Isto é, Jesus, que na sua vida terrestre, Jesus que com a sua encarnação, ele quer estar unido ao Pai com esta humanidade nova por ele assumida. Porque sem deixar de ser o que era, ele se tornou o que não era. Ele não era homem. Ele não era ser humano. Então, sem deixar de ser Deus, tornou-se o que não era, tornou-se homem, na sua única pessoa divina. Pois bem, então Jesus, na sua humanidade, ele quer estar perfeitamente unido a Deus. Então, ele vai rezar para que na sua humanidade, ele veja a vontade do Pai e possa fazer aquilo que ele disse quando entrou no mundo: eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Então Jesus ali vai para um lugar deserto para se manter em oração, para se unir na sua humanidade, se unir cada vez mais a Deus, para, vendo a vontade de Deus, fazê-la perfeitamente, e nos dá o exemplo da nossa necessidade de oração. Nós precisamos rezar para descobrir a vontade de Deus. Nós precisamos rezar para amar a vontade de Deus descoberta, que você pode até saber em que consiste a vontade de Deus, mas não amá-la. Nós precisamos rezar para que tenhamos força de fazer a vontade de Deus descoberta, que você pode saber a vontade de Deus, mas mesmo assim não fazer a vontade de Deus. Então eu preciso rezar para saber, eu preciso rezar para amar, eu preciso rezar para ter forças para fazer com prazer a vontade de Deus. E Jesus aqui, ele nos dá o exemplo, ele também rezando. E diz aqui que Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus, e quando o encontraram, disseram: todos estão te procurando, vamos lá. Qual seria, meus santos, a atitude mais esperada da nossa parte? Somos pregadores e alguém chega e diz assim: está todo mundo te procurando. Você vai dizer o quê? Vamos lá agora. Está todo mundo me procurando, então o efeito assim, eu vou ao encontro deles porque eles estão querendo ouvir a palavra. Jesus disse: não, vamos para outros lugares, outros precisam também ouvir a palavra. Isto é, não é atitude normal. Nós geralmente procuramos o prazer e fugimos da dor, procuramos aquilo que é mais fácil, e seria algo meritório, foi pregar a palavra, mas ele sabia em que consistia a vontade de Deus, então ele foi fazer com prazer a vontade do Pai. Vamos lá, meus santos, então, vendo essa atitude de nosso Senhor, vamos também nós mergulhar na oração.
reservar um tempo do nosso dia para que nos dediquemos à oração. Qual é o seu tempo reservado? É agora pela manhã, isto é, depois da missa, você se detém um tempo razoável de ação de graças e de oração, de modo que agora pela manhã é o seu momento privilegiado de oração, isto é, você reserva, vou aqui dizer por baixo, para começar, 30 minutos, 40 minutos, não, padre, não é agora não, eu participo da missa, eu faço ação de graças, mas é algo um pouco mais curto, eu reservo no final da tarde, eu reservo à noite, eu reservo no meio do dia, um momento em que eu me uno com Deus, me uno em oração, para que Ele me recarregue as baterias, para que Ele me dê forças para continuar caminhando, fazendo a sua vontade e amando a sua vontade, para que a sua luz esteja sempre brilhando em mim e eu, na sua luz, eu veja todas as coisas. Então tudo isso a oração faz. A oração faz com que eu veja as coisas a partir de Deus, e não de uma maneira meramente humana, ou até mesmo carnal, segundo o homem velho. Não, a oração faz com que eu veja as coisas a partir de Deus. Eu veja a santidade a partir de Deus e eu a deseje. Eu veja a obediência a Deus, à luz de Deus, sob a luz de Deus, e vejo como é belo o homem obediente a Deus, a mulher obediente a Deus, e procuro então obedecer à vontade de Deus, e obedecer como filho, como filha, obedecer amorosamente, e veja sob a luz de Deus, graça esta que a oração me concede, que eu veja o pecado, as propostas mundanas, e veja como são más, como é feio o pecado. Por quê? Porque se eu vir o pecado apenas a partir da minha humanidade, eu não o verei com toda a profundidade. E se eu o vir mundanamente, eu vou até desejá-lo e amá-lo. Então eu preciso da oração para que me conceda a luz, para que me conceda a graça, para que me conceda a força. E é claro, isso vai acontecendo com o nosso exercício, o exercício da vida de oração. Ninguém vira atleta da noite para o dia. Ninguém, a gente vê os quenianos que vêm para a corrida de reis e eles sempre ganham. Estou falando isso, eu nem sei se eles ganharam esse ano, mas normalmente eles ganham. E por que eles ganham? Porque eles nasceram assim, super poderosos. Não, eles podem ter até alguma predisposição, mas eles treinam. E eles treinam cotidianamente. Eles treinam dedicando-se a uma alimentação adequada, eles treinam tendo um sono adequado, eles treinam exercitando o seu corpo para que resistam às intempéries, às dificuldades daquela corrida e das outras corridas a que eles se dispõem a fazer. E é por isso que muitas vezes, muitas corridas, eles ganham. Mutatis mutandis, se nós queremos crescer na vida de oração, nós precisamos nos exercitar na vida de oração, de modo que vai se tornar, por causa do nosso exercício, da nossa disciplina, vai se tornar cada vez mais fácil ver as coisas sob a luz de Deus, amar as coisas amadas por Deus e odiar as coisas odiáveis a Deus. Pois bem, essas duas dimensões da vida de Jesus, a sua misericórdia e a sua ligação com Deus, nós vemos na primeira leitura de hoje, retirada da carta aos Hebreus, que diz aqui no versículo 17: por isso, devia fazer-se em tudo semelhante aos seus irmãos, para se tornar
um sumo sacerdote misericordioso. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote era aquele que cuidava das coisas de Deus, mas ele estava num patamar diferente. Ele estava distanciado, porque ele era o sumo sacerdote. Jesus Cristo, ele é o sumo sacerdote misericordioso. Por causa da sua encarnação, ele se põe no nosso nível. Ele se faz um igual a nós para poder se compadecer de nós de verdade. Então ele é o sumo sacerdote, isto é, ele está ligado a Deus, ele tem uma ligação única com Deus, como diz aqui, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso, digno de confiança nas coisas referentes a Deus. Ele é digno de confiança nas coisas referentes a Deus, não tenhamos dúvidas, ele está ligado com Deus, como nenhum outro. Mas ele é misericordioso, ele se compadece de nós. Ele é tão misericordioso que ele quis se compadecer de nós. E a única maneira de compadecer era fazendo-se homem. Que como é que ele poderia padecer de uma maneira semelhante à nossa, assumindo uma natureza semelhante à nossa, para que pudesse se comover, para que pudesse chorar, para que pudesse por nós jejuar, para que pudesse por nós sofrer. Por isso que São Francisco fala, que Deus escolheu os sacerdotes para ouvir, para que eles ouçam a confissão e não os anjos, porque os sacerdotes podem se compadecer. Isto é, quando um sacerdote ouve um pecado, ele vê que ele é também capaz de pecar. Quando o sacerdote vê a fraqueza, ele se compadece, porque ele também é fraco. Pois bem, Jesus assumiu a nossa humanidade para não apenas experimentar a limitação da nossa humanidade, mas quis carregar sobre si os nossos pecados para se compadecer com toda a propriedade, porque ele é o sumo sacerdote misericordioso. Que nós hoje então, meus irmãos, olhando para este sumo sacerdote misericordioso, cuja palavra estamos ouvindo, cujo corpo e sangue iremos receber, peçamos a ele que tenha compaixão de nós. O Evangelho diz que muitos doentes e possessos foram colocados à sua porta. Ele curou a muitos. Peçamos que nós estejamos incluídos entre aqueles muitos. Quantas doenças, meus irmãos, temos? E aqui repito aquilo que ontem disse: se você não se reconhece doente, se você não se reconhece necessitado de cura, você não recebe a graça. Se você não se reconhece possuído por espíritos maus, entendam aqui, eu estou usando a expressão de uma maneira bem ampla, não estou dizendo que ninguém está possesso no sentido estrito da palavra, mas eu estou falando aqui quantas influências más de espíritos maus existem na nossa vida. Pois bem, dobre os seus joelhos diante do sumo sacerdote ligado a Deus, porque é o próprio Deus, e misericordioso, não afastado de nós, e apresente as suas mazelas, as suas perturbações, as suas limitações, as suas doenças, aquelas dificuldades para as quais você humanamente não tem mais solução, mas que Ele pode, com o toque da sua mão, absorver e transformar. Assim como com a sua pureza Ele purificava o leproso, com a sua saúde Ele curava o doente, com a sua luz Ele expulsava as trevas, com a sua graça Ele pode transformar o seu coração, os nossos corações, as nossas almas,
desde que, com toda a confiança, nos coloquemos diante daquele que é o nosso sumo sacerdote misericordioso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.